Eu acho que o Bitcoin já não vale mais a pena investir agora, nesse momento para o curto prazo. O Bitcoin só vale a pena, na minha opinião, plantar para longo prazo. Ir comprando aos poucos para longo prazo. Só a carteira tartaruga longa, tá? E eu só vou ver resultado daqui a 4 anos. Para ganhar dinheiro no curto prazo, ou seja, eu quero ganhar nesse segundo semestre mais dinheiro com o mercado cripto, para mim está muito claro que eu tenho que focar em Ethereum, tá? Quero focar em Ethereum. Por quê? Porque o Ethereum está em position trade e qualquer lateralidade que o Bitcoin for se manter, porque a maior parte do tempo, quando o mercado inicia uma correção e reversão majoritária de tendência, ele fica lateral. Então, não importa se o Bitcoin ficar lateral até o fim do ano, até janeiro, não importa. O que me importa é, quanto mais tempo o Bitcoin ficar lateral e ele tiver alguns dias de alta dentro dessa lateralidade, o Ethereum vai mostrar força compradora. E eu acredito que o Ethereum ele tem espaço ainda para subir bem até fevereiro de 2026. Então é isso que eu estou focado. Eu estou focado nesse position trade de Ethereum. Eu olho o gráfico semanal aqui do Ethereum. Olha o gráfico semanal do Ethereum aqui. Por exemplo, acredito que ele pode vir testar o suporte, né, anterior e aproximar. E geralmente ele aproxima nas médias, né? Ele, antes de fazer novos movimentos de alta, ele se aproxima de médias, né? Então, eu tô de olho no seguinte, cara. Essa semana pode ser a última semana que eu posso ver o Ethereum nessa alta, mas de curto prazo. E depois, acredito em correção dele. E nesses 60 dias que ele corrigir, 60, 90 dias que ele corrigir, junto com o BTC, eu espero conseguir comprar ele em reteste dessas médias, ou aproximação dessas médias, tá? Para depois manter a minha estrutura de alta, tá? Então, assim, meu viés aqui, altista para o Ethereum, é de continuação de alta após um período curto de enfraquecimento, tá? Como funciona o Position Trade, né? O Position Trade ele tem períodos, semanas enfraquecidas antes de novas porradas de alta. Então é isso daqui que eu quero viver com o Ethereum, tá? Enquanto o Bitcoin fica numa água de salsicha, eu quero viver isso aqui com o Ethereum, ó. Esse tipo de acumulação, ó. Aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Praticamente 2 meses, né? 2 meses de água de salsicha. Na verdade, teve um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Ele teve 77 dias. Então, 77 dias dá 2 meses e alguma coisa. 2 meses e meio, né? Então, é isso que eu quero ver. Eu quero ver ele depois que testar essas médias aqui, né? Quero ver exatamente isso. Depois que ele lateralizar, testar as médias e manter força, que geralmente é uma acumulação em que muita gente desiste, porque o mercado fica xoxo lateral e recua, tá? Eu quero tentar pegar um position trade ainda de porrada para frente. Então, nessa janela temporal aqui, ó, eu tenho que ter caixa, porque eu quero ir acumulando aos poucos Ethereum até ficar comprando os Ethereums em suportes, né, majoritários, porque como ele está entrando em próxima fase de descoberta de topo, ele pode entrar nessa fase, não vou dizer que ele vai, mas ele tá com muita cara de que fim do ano ele pode entrar nessa fase de descoberta de topo. Então a gente tem essa região aqui que levou 4 anos para retornar. Cara, eu não posso estar de fora disso aqui, porque do mesmo jeito que o pessoal ficou fora do Ethereum quando ele teve o rompimento do topo aquela vez, né? Eu não posso perder essa intenção do mercado de rasgar esse topo aqui e entrar numa fase de expansão de preço. E nessa fase de expansão de preço é a fase onde eu mais vejo possibilidade de lucro até o fim do ano. Então eu estou ainda bullish com o Ethereum, ainda estou de olho no Bitcoin, e o Bitcoin ainda pode, né, lateralizar um pouco mais antes de fazer correção. Então, para o curtíssimo prazo, eu estou bullish com o Ethereum. Para o médio prazo, acredito que o Ethereum pode entrar em um processo de correção junto com o Bitcoin. E para o fim do ano, espero
que ele esteja valendo mais do que vale hoje. Só que as correções podem, levam assim 60 dias e o mercado fica lento durante 60 dias. Então ele dá uma porradinha de queda mais forte no início, mas depois ele começa a dar uma queda mais fraquinha até atingir um suporte, e desse suporte ele fica por um bom tempo trabalhando, só que do nada, em uma semana você vê um rompimento de alta forte, como aconteceu aqui recentemente. E é nessa retomada forte de alta que o preço desse ativo começa a expandir. E é justamente isso daqui que eu quero capturar. Eu quero capturar a expansão de preço do Ethereum. Então, no momento, por exemplo, eu estou mais focado em Ethereum do que em Bitcoin por conta disso, porque o Ethereum levou muitos anos para chegar até aqui, para me dar esse sinal, né? Então, para curto prazo, para médio prazo, para tentar mudar de vida não, mas para tentar ganhar um pouco mais de grana, o Ethereum para mim é a melhor oportunidade hoje, graficamente falando, porque ele está próximo de romper topo e em fase de descoberta de topo ele pode subir muito bem, tá? Então eu estou bullish com o Ethereum e cauteloso ao mesmo tempo, né? Ou seja, não entrei aqui 100% com o Ethereum, não colocaria 100% do meu capital em Ethereum, porque eu acredito que estamos mais próximos de correção do que de continuação de alta. Mas uma vez que acontecer uma correção mais profunda no Ethereum, no Bitcoin, eu acredito ainda que a gente tem espaço para o Ethereum entregar bem. Graficamente falando, assim, olhando os gráficos da Pendle, né, que acompanha geralmente a alta do Ethereum, ele sofreu uma resistência aqui, tá? Geralmente recua para depois voltar a subir. Então, é aquela história. Quer recuar um pouquinho para depois romper, tá? E dá para ver assim que claramente que o mercado vai querer acumular por uns 70 dias também de novo, como aconteceu lá atrás, tá? Antes de ele romper, o mercado faz uma espécie de acumulação e depois ele rasga, tá? E aí qual é o tamanho que ele entrega de alta, né? Geralmente ele entrega o tamanho da última região profunda e a gente pega a última resistência, age como suporte. Então eu entendo, por exemplo, né, que esses ativos eles podem entregar bem ainda, tá? Isso aqui é semanal, tá? Mas, como nem tudo são flores, tá? Por enquanto a gente precisa passar pelo período de correção. Então, eu não tô aportado aqui pesado em Pendle, tá? Não aportaria agora pesadão nele. Estou esperando, né, ele fazer esse movimento de água de salsicha aí, lateralidade, acumulação e etc. Mas, à medida que o Ethereum, se ele romper topo histórico e for encontrar a fase de topo histórico, aí eu acho que começa a ficar bem interessante. Aí por isso que eu vou ir alimentando aqui minha carteira de Ethers, porque eu acho que eu consigo talvez um 100% de alta em Ethereum ainda até o fim do ano. O que é muita coisa, tá? Multiplicar o teu capital em 2 vezes é algo muito interessante de fazer, tá?